Então vamos falar com quem entende, vamos falar com o professor Maurício Bellinello, mercado de commodities no ar, MacGyver. Maurício, boa tarde. Fala, João. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, viu, João, novamente. Viu? Mas nós somos chiques aqui, né? Você vê, eu estou aqui no Mato Dentro, chama o MacGyver de Campinas e vai para Curitiba. Que coisa chique, meu. Só falta o satélite do Tempo e Dinheiro agora. Chegaremos lá. Diz que a gente tem que pensar grande, né? Hoje eu acordei com o Marcelo Debaco mandando uma mensagem para a gente, né? Ó, tem que olhar lá para cima. Se você não acertar lá em cima, pelo menos está no meio das estrelas. Eu tenho um ditado que fala assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande, tá tudo certo. Ei, Maurício, que legal. Maurício, antes de falar de dólar, eu estou vendo aqui uma puxada boa nas commodities, ó. Eu estou vendo a soja com 2,5, o milho 3 e tanto, o algodão 3,29. O que significa isso? O mercado está se acomodando de novo, né? É bom lembrar que no final do ano passado algumas commodities tinham dado uma bela realizada de preços, né? Então, trigo mesmo, algodão não são exatamente muito importantes o que está acontecendo agora, mas soja e milho é literalmente imputando o efeito climático brasileiro que a gente tem vivido nos últimos 15 dias com as chuvas do Norte e Nordeste e com a intensificação do processo de seca no sul do Brasil e na Argentina também. Então, por enquanto, João, o mercado segue muito estressado, né? Muitas incertezas ainda, principalmente com a área plantada americana, que vamos saber somente em março. Né? Ou seja, que essa é a grande dúvida neste momento. Né? A gente já sabe da quebra brasileira, a gente já sabe da quebra argentina, da soja principalmente, mas a grande dúvida que paira no ar nesse momento, João, é o tamanho da área plantada do milho nos Estados Unidos, porque com a fortíssima alta dos fertilizantes, né? Os agricultores americanos vão pegar custos muito elevados para a plantação lá e é muito provável que eles venham a substituir boa parte da cultura do milho por soja, por incrível que pareça, o que pode pressionar os preços da soja um pouco mais à frente e criar uma pressão ainda mais alta para o milho para cima mais à frente também. Pressão para cima, para a soja e para o milho, é isso? Soja, se acontecer a troca da safra, porque o potássio, que é utilizado como principal fertilizante para a soja, não sofreu tanta pressão, principalmente na oferta, né, nos Estados Unidos. Então, se eles aumentarem, trocarem parte da área de milho por área de soja, por causa dos custos, né, é possível que a gente veja uma pressão de queda na soja no início do ano que vem. Desculpa, no meio desse ano, desculpa. Ô Maurício, a gente vai falar sobre petróleo e dólar, mas assim, você acaba de dar um panoramão para frente. E aí a gente fica assistindo, esse é o nosso comportamento? Sim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É bom lembrar, João, só para você ter uma ideia, né? O prêmio de exportação, ou prêmio de qualidade, por assim dizer, da soja, por exemplo, no sul do Brasil, está explodindo por causa da quebra. Mas se você for mesmo para as áreas do Centro-Oeste, Mato Grosso ou coisas do tipo, o prêmio está caindo. Ou seja, no mesmo país, duas realidades absolutamente distintas. Então, o agricultor, nesse momento, ele tem que se preocupar primeiro com onde ele está, porque a soja no Brasil não vai ser igual, vai ser muito diferente. Já está sendo um comportamento muito diferente nas duas principais divisões de área brasileira, né? Mas o agricultor, principalmente falando, né, João, como a gente gosta de lembrar, o principal foco dele tem que ser só garantir que a produção saia na melhor qualidade possível. E depois disso, garantir que as margens fiquem aonde? No seu bolso. Né? Não no bolso da Cargill, não no bolso da Amage ou de qualquer um. Não me importa. No final das contas é isso, garantir margem no bolso, João. Pois é, fazendo hedge, fazendo mercado de futuros. Aprenda com esse cara aqui, o professor Maurício Bellinello. Entre de grátis, entre no Instagram dele, @Maurício Bellinello com 2 L's. Isso. E aprenda. Você ali, você vai deitar, bom, o que eu vou fazer? Não, deixa eu ouvir o Maurício. Você vai aprender. Isso aí. Maurício, petróleo de volta à casa de quase beirando os 80? O petróleo não deve ter grande pressão de queda, João, muito à frente, assim. De novo, eu não acho que ele vai buscar de novo os 90, como todo mundo falou que ia, eu não vejo motivos para isso, mas também não vejo motivos, por enquanto, para cair para 60, de forma estrutural, João, porque
seguimos numa situação muito difícil, que é produção abaixo do que tínhamos antes do Covid, ou seja, árabes e americanos, que são os dois maiores produtores do mundo, não voltaram aos níveis de produção pré-crise, só que os níveis de consumo já voltaram. Ou seja, temos um buraco. Então, até que os árabes e os americanos decidam, por qualquer motivo, mas por causa da geopolítica, por causa disso, não importa. O que importa é que eles não estão produzindo como eles deveriam ou como estavam em 2019. Enquanto isso não se normalizar, João, não há nenhuma chance real de que o petróleo venha a se estabilizar em preços normais, que eu acho que seria na faixa de $65. Mas, por enquanto, João, sendo muito sincero, eu não vejo muita pressão que possa levar ele para 95, 90, mas, sendo muito sincero também, trazer para $60, 65, me parece improvável no curto prazo, João. Bom, a notícia de hoje é que essa tal da Omicron nada mais é do que uma dorzinha de garganta, é o que estão dizendo. Não tem uma morte causada por esse treco, então parece que está terminando mesmo essa pandemia, aí isso. O pau vai comer, né, Maurício? Então, agora a gente volta, como eu gosto de lembrar, né, João? Agora a gente vai voltar para o jogo e quero saber quem é o dono da bola, entendeu? E os caras que são o dono da bola, os donos da bola, eles não querem. Todo mundo fica discutindo, João. Sabe aquela história do cara ver a chuva e fica descrevendo a água? Sabe assim, a água está molhada, né? E eles ficam discutindo, não, que os árabes não aumentam produção por causa disso, que os americanos, que o ESG e não sei o quê. O que eu sei é que eles não estão aumentando a produção, João. Eles estão abaixo do que eles estavam em 2019 de petróleo, não há uma fonte energética alternativa e, portanto, não nesse momento, talvez daqui 20 anos, mas nesse momento não temos, e é simples assim, oferta menor do que a demanda, preços em alta. Eu adorei esse analista que fala que a água é molhada. Parece os cronistas de futebol. Você trabalha onde? Eu sou cronista. O que você faz? Eu faço crônica. Olha, caiu. Olha, será que foi carrinho? Fica discutindo. Mas já foi a falta, já quebrou a perna do coitado. Bom, agora vamos ao que interessa. Dólar. 10 em 10 economistas dizem que o Brasil está uma draga, que o mundo vai acabar, que nós vamos crescer zero, vamos ficar devendo. E você ontem já deu um spoiler dizendo que nada, que o dólar vai recuar. Liga um ponto com o outro para mim aí, Maurício. Vamos lá, João. Eu vou mostrar aqui algumas telas rapidinho aqui para a gente poder dar uma olhada, tá? Isso aqui, pessoal, eu já mostrei algumas vezes para vocês verem, é o dólar index, é o dólar frente a euro, libra esterlina, que é da Inglaterra, ien do Japão, ou seja, como é que o dólar está se comportando frente a todas as grandes moedas do mundo, e o real, nesse caso, não se encontra na cesta de moedas. Lá quando o dólar estava 4,90, em junho, aqui, ó, de lá para cá, o dólar só se apreciou frente a todas as moedas, não só o real. Já falei isso várias vezes aqui, né? Só que nesse momento, João, na verdade, desde o meio de novembro, o dólar encontra um platô e não consegue mais romper para as novas máximas, né? Curiosamente, é o mesmo movimento que o dólar fez no Brasil. Chegou lá nos 5,70 e lá ficou, né? Desde o início de novembro, meio de novembro, alguma coisa assim. A minha perspectiva é muito direta e reta, né? Vou até mostrar de novo aqui, isso aqui é atualizado em tempo real, tá, João? É a perspectiva da Selic para as próximas reuniões, tá, do Copom. Isso aqui é dentro do Bloomberg, eu estou pegando ao vivo, né? Veja que assim, ó, a próxima reunião é dia 3 de fevereiro, primeira semana de fevereiro, né? O mercado já está olhando, João, para uma alta superior a 1,5%. Ou seja, a Selic deve ir para cima de 10%, é líquido e certo. Ninguém tem dúvidas disso. E, portanto, se o dólar começar a retornar agora globalmente, ou seja, o mercado encontrou um platô de tranquilidade, a gente estava lá nos 4,90 com uma Selic de 3,5%, o mercado vai encontrar a Selic acima de 10%. Já disse isso várias vezes, não há um outro movimento que não venha de muito dinheiro entrando no Brasil a partir desse momento, né? Não à toa, inclusive você me mandou essa notícia ontem, a gente basicamente não ouve isso em lugar nenhum. O Banco Central brasileiro está fazendo uma manobra agora que eu acho que é uma das mais acertadas dos últimos 3 anos, pelo menos, João. O Brasil deve emitir dívida em dólar nos Estados Unidos, né? Algo em torno de 3% do total do estoque de dívida brasileiro deve ser emitido em dólares nos próximos meses. E essa é uma das atitudes mais inteligentes que eu vi o Banco Central tomando nos últimos anos, para falar bem a verdade. Por quê? Se o Brasil conseguir emitir dívida agora no dólar lá fora, ele vai emitir dívida no dólar de 5,70. Se o dólar começar a cair, o que acontece com o valor total da dívida emitida, João? Desaba, né? Cai.
Ou seja, o Brasil está atuando num momento de dólar muito bom para o Brasil, vai te trazer dinheiro e vai conseguir uma dívida menor com um prazo que se estima de 5 anos da dívida, o que é um prazo que para o Brasil é um prazo bom, não é ótimo, mas é um prazo bom, e é isso. O que eu acho, sendo muito sincero, João, é que a perspectiva minha, a não ser que haja algum estresse muito grande globalmente, na minha opinião, o dólar vai ter alguma dificuldade para passar do patamar que está agora. Que maravilha. Agora, assim, minha opinião, o Maurício, e faz bem que o Maurício fique fora dos comentários políticos, né? Porque ele é analista econômico, o dinheiro tem que ser frio e calculista para analisar. Agora, sim, viu, Maurício? Tá bom, é uma torcida minha, mas eu só vejo fatores positivos da economia brasileira, cara. Esse final de ano foi uma sucessão de boas notícias. PIB, exportação, superávit da exportação, esses movimentos inteligentes da economia brasileira. E o pessoal lá fora lá fora não, aqui nos jornais brasileiros ficam dizendo que o mundo vai acabar, que o Brasil vai entrar numa pua. Não é verdade, né, Maurício? Não tem a menor condição de fazer isso. Na verdade, João, só para comentar uma coisa, eu não sou de falar de política, você sabe disso, né? Mas eu acho que é muito sintomático quando as pessoas ficam desejando a morte do outro. Sabe? Eu acho uma coisa engraçada. Eu não desejo a morte de ninguém. Eu acho isso, curiosamente, eu acho isso muito sintomático, sabe? Do tipo de discurso que as pessoas estão mantendo hoje em dia. E o que eu acho sobre isso, né, João? A gente ainda tem, globalmente, o que a gente chama de vetores de inflação, ou seja, ainda temos problemas de inflação. Você vê mesmo a própria soja, o milho subindo, o que pode gerar uma pressão de alimentos ainda, uma nova pressão, o petróleo não consegue cair. Então, globalmente, João, a gente tem um movimento de inflação estabelecido, né? E esse movimento ele vai precisar de algum tempo para desacelerar. E nenhum dos países do mundo quer isso. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Alemanha, nem o Japão, ninguém quer que a pressão inflacionária se mantenha. Por que eu estou falando isso, João? O Brasil não é uma ilha, né? Ou seja, eu não acho que nenhum país do mundo esse ano terá um crescimento em nível chinês, uma brincadeira, nem a China, nem de longe. Porque se isso acontecer, a inflação vai explodir globalmente e ninguém quer isso mais. Ou seja, se você me perguntar, João, eu não estou falando do Brasil, estou fazendo uma análise global de inflação ou de dinâmica de crescimento, tá? Eu acho que a retomada global, e olhando o histórico que eu tenho de análise disso, ficará para o último trimestre de 22, primeiro trimestre de 23. Exatamente por causa disso. Porque o mundo não pode se dar o direito agora de acelerar todo mundo junto. Não tem como. Não tem soja para todo mundo, não tem milho para todo mundo. O caos, entre aspas, que não é um caos, de fretes marítimos mesmo, não se resolveu ainda. Né? A Maersk mesmo e a Evergreen, que são as duas maiores que a gente conhece de transportes de container, só prevêem que as filas nos portos vão parar em abril desse ano. Ou seja, não há uma hipótese, não há imediata de aquecimento no sentido da economia global. Portanto, se a economia global não vai crescer no ritmo que todo mundo adoraria, mas por questões óbvias, o Brasil também não tem condições de crescer sozinho, porque não é uma ilha. Então, na minha opinião, João, e essa é uma opinião mesmo, não tem nada a ver com fatores políticos. O mundo como um todo iniciará um processo lento de aceleração conjunto pela primeira vez desde 2019, na minha opinião, no segundo semestre de 22. Bah, que grande notícia. E Jair Bolsonaro? Bom, ok. Falou, professor. Fico muito feliz. Que bom, João. Meu papel aqui é ajudar quem pode. É o que eu falei, eu estou aqui para poder esclarecer o máximo que eu posso, né, João? O nosso papel é esse, né? Aqui só tem gente boa, especialistas e pessoas inteligentes como você. Maurício Belinello, Deus te pague. Obrigado. Amém. Deus me paga todo dia, graças a Deus. Obrigado, João. Não esquece de me seguir, pessoal que está me assistindo aí, @Maurício Belinello, lá no meu Instagram, de graça, lá é só chegar, João. Um grande abraço a todos. Deixa a pergunta, tal. O Maurício também trabalha pra caramba, responde e tal. Maurício, um beijo, vamos em frente. Fique com Deus, João. Um abraço. Tamo junto.